né? Efésios 2:1, né? E vos vivificou estando mortos em delitos e pecados, né? A queda, né, do homem consistiu na morte espiritual dele. Então, a ressurreição dos mortos que Jesus fez era a tipificação daquilo que representa o novo nascimento na vida do crente. É um significado espiritual, Exatamente. Então. Isso tudo é muito sério. Isso é seríssimo, porque as pessoas abrem nessas passagens e pregam os maiores absurdos. Elas não pregam o que realmente significa. A Bíblia não é um livro para você abrir e falar o que vier na sua mente. Certos registros estão ali por um propósito específico. E ainda que você pregue 1000 vezes, quando você passar por aquela passagem, você tem que ser fiel ao que ela de fato quer dizer. E não trazer novas interpretações para aquilo e tornando o povo cada vez mais ignorante acerca das coisas de Deus. Que o assunto da Bíblia é um só. O assunto da Bíblia é um só. Todos os caminhos convergem para Cristo. E a salvação que há através do seu sangue. Bruna, tu não consegue entender como esses pregadores conseguem ter Eu consigo as entender. Coisas mais mirabolantes de Cristo, nada. Eu consigo entender, porque agora é assim, qualquer pessoa que se levanta, como disse Spurgeon, eu temo que nós estejamos vivendo o tempo da pregação, porque qualquer um que se levante possa falar de maneira um pouco eloquente, pronto, já lota auditórios. Gente, falar bonito, saber falar, isso para algumas pessoas é muito fácil. Desinibição, chegar atrás de um púlpito e falar bonito e saber falar, qualquer pessoa, ou melhor, certas pessoas têm isso de maneira inata. Não significa que o que elas estejam falando seja de fato o evangelho. Então, o que aconteceu, né? Ora, voltando para a questão dos dons, na igreja primitiva era necessária essa liberdade do Espírito Santo para a pessoa pregar, porque não havia Bíblia. Ele tinha que, através da inspiração do Espírito Santo, abrir as escrituras, né? Através das escrituras, dos escritos antigos, ele tinha então que te trazer a mensagem atual sobre Cristo, e não histórias alegóricas. O que acontece? Querendo trazer de novo os dons extraordinários para os dias de hoje, isso afetou a pregação da palavra. As pessoas não estudam mais para pregar sobre suficiência do Espírito Santo. Isso era para aquela época e não para a época de hoje. Hoje você já tem a interpretação correta da Bíblia, você já tem um estudo, uma hermenêutica, uma exegese que te leva a um padrão bíblico que você deve seguir através de toda a Bíblia para pregar Cristo. O que eu vejo é que as pessoas, na maioria das vezes, que são de igrejas pentecostais, o primeiro impacto que elas têm quando se fala que os dons extraordinários cessaram, elas imaginam que qualquer ação sobrenatural do Espírito Santo tenha cessado. Rechaçado. Que o cessacionismo afirma que Deus não opere mais de forma nenhuma. Então essa é a dificuldade. Eu quero colocar assim da seguinte forma, tá? Algumas pessoas ali há um século atrás, mais ou menos, decidiram buscar de novo esse avivamento, esses dons, e aí começou o que hoje é o resultado do movimento pentecostal. Só que o que acontece? O que o movimento pentecostal ele fez? Os dons, eles sobrepujaram a mensagem do evangelho. Você tem uma mensagem de salvação. Evangelho empirista. No entanto, a partir do momento que os dons entraram em foco, ora, é muito mais fácil uma pessoa buscar o conselho de um profeta do que ela sentar dia após dia e ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E tentar entender a mente de Deus, e tentar entender como Deus quer que essa pessoa viva no seu dia a dia. O que significa ser cristão?
Então, as pessoas se acomodaram a esses modos de revelação, a essa busca por milagres e curas acima da santidade, acima, né, do conhecimento de Deus. Porque a Bíblia testifica de que o que o Senhor mais ama é o conhecimento de Deus. Então, o movimento pentecostal, ele fez isso. E outra coisa, para ele se manter pentecostal, ele teve que se afastar da Escritura. Agora eu vou explicar o que eu quero dizer. Se você é um pastor, ou se você tem uma congregação pentecostal, eu te desafio a chegar na tua congregação um domingo e falar assim: agora, a partir de hoje, quem falar em língua, fale 2 ou 3 e haja intérprete. Se não houver intérprete, fique calado na igreja. Ou fale você e Deus, mas falar você e Deus é falar você e Deus, né? Então, eu te desafio, se você falar isso para a igreja, pode ser que de início um ou outro fale, pode ser que tenha um suposto intérprete, alguém que ouse dizer que está interpretando ou que de fato interprete. Eu não vou entrar nessa questão, tá? Vamos lá. Eu quero ver se 10 anos, daqui a 10 anos, eu não vou nem falar 100 anos, eu vou falar daqui a 10 anos se alguém ainda vai estar falando em línguas nesta congregação. Não vai estar. O pentecostalismo, ele é mantido sobre um padrão fora das Escrituras. A prova de que aquilo que você via ali no Novo Testamento, no nascimento da igreja, a prova, né, de que aquilo ali era somente para aquela época, foram as próprias regras que foram impostas para o uso dos dons. Nessas regras, fatalmente estes dons cessariam. Fatalmente a congregação, ela ia acabar deixando a questão dos dons extraordinários de lado e se voltando para o conhecimento de Deus, e se voltando para a Escritura, para a evangelização, né? Para o conhecimento de Deus. A Escritura, uma vez pronta, não tinha mais necessidade daquela pessoa chegar no púlpito e pregar, profetizando em cima do Velho Testamento, porque o que as pessoas não entendem é, hoje você tem todos os 66 livros da Bíblia para pregar. Aonde você abre, de Gênesis a Apocalipse, você pode pregar acerca de Cristo e da salvação. A Bíblia, né, se você for pregar expositivamente, você passeia pela Bíblia inteira falando sobre Cristo, ela já está completa, né? Mas no início da igreja não. Você precisava que Cristo fosse revelado sobrenaturalmente no Velho Testamento para você poder alimentar a igreja e pregar e formar a doutrina. Uma vez isso pronto, não tinha mais necessidade. O dom de línguas, se você interpreta, ele é uma profecia, então ele está associado à profecia. Toda vez que você ouve alguém falando em línguas e alguém traduzindo, você percebe que a pessoa está profetizando. Então, a questão não é que alguém não possa profetizar, ou alguém não possa, não é que Deus não possa mais usar pessoas se Ele quiser. Não se trata disso. Se trata que, se você for realmente ter uma igreja bíblica, eu quero ver se vai ter dons. Eu ouso qualquer igreja pentecostal a impor um padrão bíblico para esses supostos usos de dons. E eu quero ver se alguém vai usar. Porque a Bíblia também diz, se alguém profetizar, profetize no máximo 2 ou 3 e os outros julguem. Porque o que acontece também hoje numa igreja pentecostal é que quando o profeta fala, as pessoas não julgam.
Primeiro porque criaram uma doutrina de que você está se levantando contra o ungido de Deus se você não concordar com o que a pessoa profetizou. Ou que você está blasfemando contra o Espírito Santo se você acha que aquela profecia não é de Deus. Então o medo calou o julgamento. O julgamento é bíblico. O julgamento principalmente de qualquer coisa referente à doutrina do Evangelho.